segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 22/2/2000. Vou dar a vós um novo exemplo. Meus queridos filhos, daqui por diante, esqueçam tudo o que se passou em sua vida. Ponham dentro de seus corações, como se fossem fazer a primeira comunhão, aquela alegria que tiveram por receber o meu santo corpo pela primeira vez. Que seja assim daqui por diante, sempre pondo em suas mentes: Jesus vem logo, Jesus está chegando, Jesus nos chama, Jesus vem nos abraçar, Jesus vem ficar conosco eternamente. É isto, meus filhinhos e filhas, que quero ouvir de seus lábios, mas não falem alto, senão os incrédulos chamarão vocês de loucos. Conversa comigo a qualquer hora, quando dispuseres de um tempo só para mim. Mas não te esqueças, usa a tua roupa certa para chegares até mim. Tá? Se vieres a me dizer: Jesus, eu já não sei o que fazer com tudo que eu tenho. Se eu der aos pobres, posso ficar sem nada também. Mas se eu guardar um pouco para mim, depois o que farei com eles? Minha casa, meus bens dentro dela, o veículo que tenho e que serve para meu serviço e meu passeio com a família? Jesus, será que o meu coração está ali? Como disse o Senhor, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Filho, eu não venho para julgar estas coisas, mas eu venho conferir o que deixaste de fazer. Se passasses por um homem que estava com fome e não deste o que comer, teu pecado aumenta. Se deixasse alguém sem prestar-lhe socorro, vai passando cada vez mais a tua falta de amor. Agora, pelo que tens, eu te julgar? Não farei nada disso. O julgamento só será feito pelo que deixaste de fazer, pelo teu irmão mais fraco, ou se viesses a enriquecer à custa do seu suor. Aí sim, os teus bens vão pesar muito na balança. Olha o exemplo de Zaqueu. É assim o que vai acontecer. Então, meu filho, aprende a dividir. Dar-te-ei um exemplo. Se hoje pensares que o teu bem, o que tu tens, já é o suficiente para viveres, no meu reino terás tudo por toda a eternidade. Mas lembra-te, tudo o que ganhares de mim, nenhum níquel te custará. Será tudo de graça. Sabes por quê? Porque não necessito de dinheiro, meu filho, porque sou o Criador de tudo. Veja um pequenino exemplo. Há uns 4 anos atrás, este filho não podia nem comprar uma bicicleta, pois o pouco que tinha entregou a meu serviço. Quando não tinha mais nada, comecei a devolver 10 vezes mais, sem precisar de aposentadoria, salário ou herança alguma. Os meus assuntos que venho passando é o suficiente, e quem os lê, compra os livros. Ganho eu e ganha este que escreve. O meu ganho são vocês que passam a me obedecer, respeitando todos os meus mandamentos. E o deste filho são muitos amigos que envio a toda hora, e cada um reparte o que pode sem precisar vender tudo o que tem, por minha causa. Não vais pensar que estou de olho no que tens. Estou sim, mas é na tua alma. Esta eu gostaria que fosse só minha e não do meu adversário. Se o que tens ele não te deixa repartir, aí sim, ali está o teu coração. Jesus. Mais uma mensagem como sempre, mais uma mensagem maravilhosa, que serve a nós como exemplo. É só, eu procuro pensar desse jeito e comentar desse jeito. A gente tem que ler a mensagem, qualquer mensagem que a gente vá ler durante o dia, no momento ideal, no momento tranquilo, com seriedade, com o coração aberto,
Porque todas as mensagens são um exemplo de vida. Nos orienta em certas coisas e tira certas dúvidas da nossa cabeça. Como essa aqui. Essa aqui é uma mensagem que ela fala praticamente exclusivamente em relação à caridade. Porque as pessoas às vezes acham que a caridade não é tão importante ou não se atenta nessas coisas. Não estou dizendo que a pessoa é má, é ruim, mas não liga, está acostumado nesse mundo de hoje. Via uma pessoa pedindo esmola, ajuda num sinaleiro, numa calçada. Isso é tão habitual hoje que a gente às vezes passa despercebido. Mas aqui Deus está dando um exemplo do que realmente Ele irá cobrar. E é perfeito. É perfeito. Eu sempre pensei assim, eu não gosto de ver nada nesse mundo sofrendo. Pena que eu não tenho condições de fazer algo mais. Eu não gosto nem de ver bichos sendo judiados. Imagina ser humano. Vocês acham, ou a gente acha que, por exemplo, um ser humano como está na rua hoje jogado, não é uma judiação? Com tanta riqueza que tem nesse mundo? Será que precisaria ter uma pessoa morando embaixo da ponte? Ah, mas tem pessoas que querem. Como assim querem? É a opção dele. É o que sobrou para ele muitas vezes. Sociedade é egoísta, é ingrata. Essa é a mais pura verdade. Tem pessoas que se preocupam com o outro que está rico, está podre de rico. Então critica, fala mal, tem mansão, tem iate, tem carrão do ano, tem carro que vale mais de 1 milhão. Será que você pode botar a mão na consciência e saber o que ele faz além disso? Será que ele não ajuda ninguém? Será que ele não cuida de pessoas? Não dá emprego para pessoas? Não deixando desempregado, passando fome? Deus está falando aqui, não sou eu que estou falando. Não podemos condenar a pessoa pelo que ela tem, e sim pelas suas atitudes. Ter é uma consequência. Obviamente que ele fala aqui nessa mensagem, aquele que tem, que forma riqueza às custas do outro, esse vai ser cobrado. Esse sim, que escravizou o outro, que usurpou o outro. Esse Deus vai cobrar. Mas aquele que enriqueceu pelo seu esforço próprio, pela sua criatividade e sabe repartir, não é desse que Deus vem cobrar. Deus pode cobrar de um pobre que é avarento, que não divide um prato de comida. Isso sim. Que prefere cuidar de um cachorro dentro de casa do que dar uma comida para uma criança na rua. É tão simples de entender. Às vezes eu fico me perguntando por que as pessoas complicam tanto. As coisas de Deus não é difícil de entender. É muito fácil. Se a gente já consegue entender e prever ou saber sobre as leis aqui da Terra, o que pode e o que não pode, por que complica as leis de Deus? Que é muito mais simples. 10 mandamentos, tão simples de entender, tão fácil de cumprir. A gente não cumpre, não entende porque não quer e não cumpre porque não quer também. É simples assim. Aqui Jesus fala aqui, que seja assim daqui por diante, sempre pondo em vossas mentes. É o que eu procuro praticar hoje, ter sempre na minha mente. Jesus vem logo. Jesus está chegando. Jesus nos chama. Jesus vem nos abraçar. Jesus vem ficar conosco
eternamente. Alguém tem alguma dúvida disso? Aquele que crê? Mas tem pessoas que não basta crer nisso. Ele quer ser pelo mundo falando aos quatro ventos. E Jesus aqui nos orienta, dá exemplo. O que Jesus fala aqui? É isso, meus filhos e filhas, que quero ouvir de vossos lábios, mas não falem alto, senão os incrédulos chamarão de loucos. Eu ajo dessa maneira. Não preciso sair por aí cacarejando a minha fé. A fé que eu tenho é minha. Se eu puder passar para alguém estiver interessado, eu passo sem problema nenhum. Mas sair por aí cantando que nem um galo de manhã cedo? Não. Eu penso do mesmo jeito. E é Deus que está confirmando. Como tem outras mensagens que ele fala, quando é que vocês vão aprender, meus filhos, que não deve falar por aí para certas pessoas o que sabe sobre mim, senão serão considerados loucos, como foi meu primo João Batista e eu. É tão simples de entender. Nem todos querem ouvir a verdade. Então, para quê? Para que sair jogando pérola aos porcos? Tem outra mensagem que fala, procura te salvar. É o que eu estou fazendo. Vou procurar me salvar. Aquele que eu consegui botar na cabeça e salvar mais um irmão meu, um semelhante meu, muito bem, se eu não conseguir, eu vou me preocupar comigo mesmo. Isso. Se cada um se preocupar consigo mesmo, já dá bastante para se salvar. Na verdade, é óbvio. E aqui Jesus fala, filhos, eu não venho para julgar essas coisas. O que é essas coisas que ele fala? Sobre o que você tem. Se tem 2, 3, 4 carros. Se tem 2, 3, 4 casas. Ele está falando aqui. Ele não vem julgar isso aí. Ele vem julgar realmente se você souber repartir. E como você adquiriu isso. Se foi licitamente, ele não vai julgar isso. Se fosse assim, então o mundo seria povoado só para o pobre. Que ninguém teria condições de dar emprego para ninguém, de ajudar ninguém. Estaria todo mundo no mesmo patamar. Eu venho conferir o que deixasse de fazer. Se passaste por um homem que estava com fome e não deste de comer o que comer, teu pecado aumenta. Se deixasse alguém sem prestá-lo socorro, vai cada vez mais pesando na tua falta de amor. Agora, pelo que tens, eu te julgo? Vou te julgar? Não. Não farei nada disso. Deus não vai julgar pelo que a gente tem. Eu já estou falando aqui. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Mesmo porque se a gente olhar nas histórias passadas, tem reis que se salvou. Pessoas abastadas que se salvaram. E tem pessoas que não tinham nada e se perderam. A caridade é tão importante, no meu modo de ver, e você já sabe dessa história, mas não custa reviver ela novamente. Lá em casa, morava em Genville, sempre tinha muitas pessoas que procuravam o Arístola. Sabiam da fama dele, que ele via remédio, que ele benzia. Então procuravam muito o pai lá. Sempre tinha, quase todo dia, vamos botar assim, 2, 3 pessoas procurando pelo Arístola. E um belo domingo, nós participávamos da missa no Santo Antônio, às 10 horas, missa dos jovens. Um belo dia, nós estávamos prontos para ir à missa, já devia ser umas 9h30 por aí. Chegou umas pessoas lá que queriam falar com o pai sobre o pai fazer um benzimento, ver um remédio e tal. E o pai disse, não, agora não posso ver. Está na hora da missa, eu tenho que ir à missa, eu não posso perder a missa.
Se vocês quiserem aguardar aí, vocês aguardam e depois, quando eu voltar, eu atendo vocês. Bom, assim foi feito. Fomos à missa. O pai, a mãe e a família. Quando o pai voltou, aquele pessoal, não sei se era um casal, se era uma família, não lembro mais certinho quantas pessoas eram. Não era mais pessoas, não era uma só. O pai se arrumou, foi na capelinha que ficava na garagem, foi ver para aquela família, não conseguia ver nada, que tinha época que ele não via nada. Então o que ele fazia? Ele perguntava o que ele tinha feito de errado, para não conseguir ver. Ou era ele que tinha feito alguma coisa de errado, ou aquela pessoa que estava procurando não estava adequadamente preparada para receber um remédio, uma oração. E não conseguia ver nada, e ele perguntou para Jesus, Jesus falou para ele: por que não atendesse as pessoas antes de ir à missa? Obviamente que deixou o pai surpreso. Eu, na época, era mais novo, também não me ligava muito, mas também fiquei surpreso. Olha como é que Deus age. Deus falou para ele, deu uma bronca nele. Primeiro devia atender os necessitados. Depois a missa tem outro horário. Podia missa, tipo, lá em Joinville, tinha missa às 7 da noite, 6 horas da tarde. Então, para a gente ter como exemplo como é importante a caridade. Não importa o que você tem. O que importa é o que você faz. É assim que eu penso. Eu sempre falei aqui, não importa se a pessoa tem uma Ferrari na garagem, mas se for uma boa pessoa, uma boa alma, não é aquela Ferrari que vai julgar ele. É as atitudes dele, é o que ele fez para o bem da humanidade. Isso sim, isso para mim é válido. Se para mim a minha cabecinha é tão pequena, então humilde, digamos assim, tão sem noção, que é assim que eu me sinto, imagina para a cabeça de Deus. Acho que ele não conhece, acho que ele não sabe julgar as pessoas? Acho que ele vai julgar pelo que ela tem? Não. Ela vai julgar pelo que ela é, pelo que ela fez, pelo que ela deixou de exemplo. Então que a gente possa ler uma mensagem dessa e ficar em paz. Não é porque você é rico que você está perdido. Não é porque você é pobre que você está salvo. Isso tudo depende das nossas atitudes, da nossa caridade.